Bom, pessoal, retomando o que a gente estava falando, caiu aí, mas vou voltar nesse slide para a gente começar ele de novo, tá? Quais são os maiores causadores dos problemas que a gente tem? Falta de organização, falta de orientação, falta de recursos, má administração do tempo e falha de gestão, falta de apoio da chefia, muito tempo de experiência na função, área, tempo do funcionário na empresa. Então, quando a gente fala de falta de organização, na minha opinião, a gente está falando de todos os outros, de uma forma macro, tá? Então, a organização, se eu tenho uma empresa organizada, se eu sou uma pessoa organizada, eu vou orientar corretamente as pessoas que precisam trabalhar. Eu vou garantir que isso aconteça. Eu vou garantir que os recursos também sejam disponibilizados. Eu não vou deixar faltar um recurso num processo, porque eu me organizei para isso. A má administração do tempo. Isso é o que eu não vou ter de jeito nenhum se eu tiver uma empresa organizada. Se eu for uma pessoa organizada, de forma alguma eu vou ter má administração de tempo. E a falha na gestão, que essa pode continuar acontecendo. Eu não acho que elimina, mas eu acho que minimiza. Porque se eu sou uma pessoa organizada, eu consigo ter um olhar para a gestão. E a falta de apoio da chefia. Gente, não tem como, né? Se eu sou uma pessoa organizada, a chefia ela vai participar disso e muitas vezes isso vem dela. O próprio pessoal da liderança, eles são organizados. Muito tempo de experiência na função ou na área. Quando a gente fala de tempo de experiência na função ou na área, a gente está falando do tempo da pessoa de executar aquela atividade, né? Ser especialista naquilo que ela faz. Então, muitas vezes isso é um problema para a gente, porque quem nunca pegou um caso de alguém que tenha muita experiência na área, que tenha muito conhecimento, e eles são teimosos, né? Às vezes você vai lá falar com a pessoa, ela fala assim, não, mas faz 20 anos que eu faço isso, eu sei fazer isso, você vai me ensinar o meu trabalho? E às vezes, gente, a gente precisa ter a humildade do nosso lado de ver que o que aquela pessoa está falando é verdade. Porque lembra do que eu falei ontem? Às vezes o básico ele funciona, o simples funciona. A gente não pode também ser orgulhoso de achar que a gente tem que chegar na empresa e mudar tudo, de achar que a gente tem que fazer tudo daquela forma e que as pessoas têm que ouvir a gente não pode ser orgulhoso. Às vezes está funcionando mesmo. Mas às vezes não está funcionando. Às vezes o que a pessoa faz na empresa dela, por ela ter muita experiência, porque ela trabalha com aquilo há muito tempo, ela poderia ser muito melhor. E aí eu estava contando uma experiência que eu tive em um lugar que eu atendi e o que o proprietário falou para mim assim, né? Ele tem um perfil de fazer muitos puxadinhos e tudo mais. E aí eu expliquei para ele, falei assim, olha, a gente poderia trabalhar dessa forma. O que você acha? Eu acho que seria melhor. E ele falou para mim assim, olha, foi dessa forma que eu tenho tudo que eu tenho hoje. Foi trabalhando assim que eu tenho tudo que eu tenho hoje. Se hoje, ele até dissertou isso pra mim, né? Se hoje minha filha tem isso, se hoje meu neto tem aquilo, se hoje eu tenho uma empresa desse tamanho, é porque eu fiz assim. E aí eu brinquei com ele e falei assim, quanto você tem de lucro? Ele me explicou, eu falei, você poderia ter muito mais. Então, às vezes, não é você atacar falando assim, não sei o quê. Porque, gente, se a pessoa ela tem uma empresa, se eu tenho um líder ali e ele é o dono da empresa, a gente não pode menosprezar a capacidade dessa pessoa. Ela é uma pessoa inteligente. Ela é uma pessoa inteligente, mesmo que ela não acredite, mesmo que você fale assim, mas ele não estuda, não tem problema, inteligência não tem nada a ver com só estudar. Né? Às vezes, a gente não pode desprezar aquilo que aquela pessoa construiu. Então, a gente tem que ter a humildade de falar assim, olha, você construiu tudo isso, mas você poderia construir muito mais. Você entende que eu estou mantendo a importância daquilo que ele faz e estou falando assim, e você pode ter muito mais se você ir por esse caminho aqui. Eu não estou desprezando. Porque às vezes, gente, e também tem outro lado, às vezes a pessoa ela faz aquilo ali há 20 anos, aí você fala, você faz há 20 anos errado. Não tá certo. Tem isso também. E aí, às vezes você pega um lugar que realmente tem prejuízo com aquele erro, com aquela forma de trabalhar, tá? Então a gente tem essas duas visões. A gente precisa garantir que nós não sejamos orgulhosos, né? Para ouvir quando, às vezes, a experiência que a pessoa tem realmente é o suficiente para aquilo que ela faz, mas a gente também precisa garantir, trabalhar, né? Garantir não porque isso é do outro, mas a gente precisa trabalhar para que o outro também tenha essa humildade de quando ele estiver errado, ele conseguir olhar e falar assim, nossa, eu fiz isso há tanto tempo e eu fazia errado. Isso já aconteceu comigo. Eu vou dar um exemplo. Eu falei isso ontem para vocês, né?
Quando a gente fala de missão, visão e valores, eu aprendi a fazer isso e eu aprendi a fazer isso errado. Demorou um tempo para eu aprender? Demorou, porque quando eu aprendi também, eu comecei a fazer certo, aquilo fez sentido para mim, né? Eu acho que todos nós somos seres muito pensantes, a gente não pode também simplesmente se deixar levar pelo que os outros falam. A gente tem que ter a nossa opinião, a nossa visão, e a gente tem que se basear naquilo que a gente escuta, mas a gente tem que ter inteligência para tomar as decisões. Eu não ia pegar simplesmente o que eu aprendi desde lá do começo sobre missão, visão e valores, rasgar e jogar no lixo. Não. Eu fui ouvir o que aquela outra pessoa me ensinou, eu aprendi com uma pessoa de São Paulo, isso, fui lá, fiz o treinamento e eu falei, gente, no início é difícil, então eu me coloco no lugar dessas pessoas, porque no começo é difícil. Você fala assim, não, mas eu aprendi, é assim. Só que quando você se permite aprender, por exemplo, no último dia desse treinamento, quando eu pus na minha cabeça, eu vou lá para aprender, eu não vou lá para questionar. Eu me permiti entender o que aquele rapaz estava falando e eu falei, nossa, faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí é onde a gente deixa o nosso orgulho de lado, a gente tem a humildade de falar, a partir de hoje eu vou trabalhar diferente. E aí todo mundo que eu ensinei, né? Porque eu sou consultora, eu ensino todo mundo que eu ensinei. Graças a Deus, não é uma forma errada. É a mesma coisa que aconteceu com esse proprietário que eu falei. Eu tive resultado com o que eu tenho. Tá, mas você podia ter tido muito mais. A mesma coisa eu falo pra mim. Eu tive resultado com o jeito que eu ensinava, mesmo que não é o jeito adequado. Mas eu podia ter tido muito mais resultado. Então, o que eu vou fazer? Vou chorar pelo leite derramado? Não. Leite derramado, jogo água e limpo. Agora eu começo a fazer certo. Agora eu ensino da forma correta. E eu posso fazer... Aí você tem que pensar em melhorias, né? Dentro do seu processo. O que eu posso fazer? Meus clientes, eles mudam muito pouco. Geralmente o pessoal fecha comigo e eles ficam comigo por muito tempo. O que acontece é que a gente vai diminuindo. Primeiro ano eu me enfio dentro da empresa. Estou lá toda semana, o pessoal me vê, dou treinamento. Segundo ano eu já vou uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, vou bem menos. Terceiro ano, uma vez ao mês, ou quando a pessoa precisa tirar dúvida. E por aí vai, mas dificilmente a gente corta ali, né, o vínculo com a empresa. E nisso, eu tenho a oportunidade de chegar e falar, olha galera, aprendi uma coisa diferente aqui que eu ensinava vocês, mas que a gente pode fazer melhor. Vem aqui. E explico. Então, a gente precisa ter humildade do nosso lado e precisa garantir, né, tentar fazer com que o outro também tenha humildade da parte dele para que a gente não tenha problemas relacionados ao sistema de gestão. O tempo do funcionário na empresa, que aí sim, aqui a gente está falando do tempo que a pessoa tem de casa, é muito difícil. Esse também é um dos problemas que a gente tem, porque quando você pega um funcionário que ele tem 20 anos, 10 anos de empresa, é muito difícil lidar com esse tipo de pessoa. Algumas, não vamos generalizar, mas algumas pessoas elas têm tanta liberdade naquele lugar que você que é o novato ou você que está tentando fazer alguma coisa diferente, para ela você é uma ameaça. E aí ela sempre vai te tratar com desdém ou ela não vai permitir que você implemente alguma coisa porque ela sabe como funciona ali. E aqui isso não funciona não. Quem nunca ouviu isso, né? Ixi, aqui, coitado. Eu peguei uma empresa há pouco tempo e eu falei, eu não sei se vocês conseguiram ouvir porque caiu aqui, mas eu falei que nesse treinamento os exemplos, eles são preciosíssimos, porque a gente está falando de auditoria. E o que eu mais faço na vida é auditar. Eu dou muita consultoria, mas o meu forte é auditar. E eu fui auditar uma empresa há pouco tempo, e durante essa auditoria que eu estava ali falando e tudo mais, eu tive essa experiência, né, da pessoa falar assim, aqui você não vai conseguir certificar. Era uma empresa que a gente tinha implementado o ISO 9001 e eu que fiz a auditoria lá, porque eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e ela que fez todo o processo de implementação e eu só fui auditar. E no dia da reunião, imagina, toda a liderança reunida, todo mundo ali, aí o líder da fábrica levantou e falou assim, é ISO 9001, né, que vocês estão tentando fazer? Já tinha um ano que a gente estava lá dentro, e vocês estão tentando fazer? E eu respondi, você tem que ser firme no que você faz, gente. Eu falei, tentando não, a gente já fez, já está implementado. Não vai certificar. Mas duvido que certifica. Essa foi a reação dele. Duvido que certifica. E eu falei para ele assim, vai certificar. Vai certificar porque eu confio no que eu faço. Né? Eu sei o que eu faço, eu conheço meu trabalho. Então vai certificar, pode ficar tranquilo. Dali 3 semanas era auditoria, fez auditoria externa, passamos brilhantemente, sem nenhuma não conformidade, apenas 2 pontos de melhoria. Foi muito legal o trabalho que a gente fez naquela empresa. Só que a gente fez um trabalho bem feito. Fizemos durante um ano, seguimos o cronograma, foi bem legal de trabalhar, não foi nenhuma sangria
casa e a intimidade dessa pessoa com aquele ambiente que faz ela ter esse tipo de postura. E essa postura atrapalha, porque para pensar que ali eu tinha outros funcionários naquela reunião. Uma reunião que tinha pelo menos umas 12 pessoas. E aí ele levantou e teve essa reação, né? Teve essa postura. Todo o trabalho que eu fiz com aquele pessoal, né? De conscientização, todo o trabalho que eles fizeram. Aí, de repente, eles olham para o lado e eles veem um gestor tendo esse posicionamento. Ah, mas não vai dar certo. Eu acho que eles pensaram mesmo que eu. Como assim não vai dar certo? A gente está fazendo isso tem um ano. Não é que não vai dar certo. Já deu, está pronto. Mas aí o que a pessoa pensa? Que mundo que ele tá? Porque ele é o gestor aqui. Ele é o gerente. O gerente não sabe o que a gente já fez e que já tá pronto, praticamente. A gente já tá usando já, tem um tempo. Então, isso atrapalha muito. Por que atrapalha? Porque talvez não, né? Depois, durante a auditoria interna e na auditoria externa, a gente viu isso. A área mais frágil, qual que era? A área dele. Justamente porque ele não participou, ele não se envolveu. E por que ele não participou e não se envolveu? Porque ele tinha muito tempo de casa, não precisava, né? Agora os outros que estavam ali, a maioria novos, 1, 2 anos de empresa, que eu fiz essa troca com eles. Galera, ó, a gente vai fazer esse trabalho, vocês vão me ajudar, a gente precisa sair daqui e pra lá. Aí, geralmente, eu entro com a pessoa que trabalha comigo e falo, vai, vamos fazer, escreve o procedimento, vai pro sistema, vê o que dá pra gente otimizar. Eles participaram. E aí, a gente fez todo esse processo, esse pessoal, eles não estão contaminados ainda, o suficiente para olhar e falar assim, não, como esse senhor falou, não vai dar certo. Aqui você não conhece, aqui é complicado. Gente, toda empresa é. É lógico que umas são mais que outras, a gente não tá aqui para se iludir, não. Umas são mais que outras, sim. Mas todas são complicadas. O consultor, o médico, o proprietário, né, o dono de empresa, são profissões muito... Vamos falar um pouquinho disso. São profissões muito orgulhosas, naturalmente. Médico, consultor, que é o que eu faço, dono de empresa, né, empresário. Porque eles pensam que porque eles detêm um conhecimento e eles passam para outras pessoas, é muito difícil eles serem pessoas que aprendem fácil. Então, eles estão sempre numa posição de não aprender. A posição deles é de ensinar. Então, é difícil você pegar e fazer um trabalho legal com esse tipo de pessoa. Só que se eu vou e olho para a empresa, eu já tenho esse ponto, né? Eu vou começar o trabalho lá na empresa e aí eu tenho uma diretoria que é assim. E aí eu olho para os gestores, que é quem tinha que me ajudar, e esse gestor está lá há 20 anos, ele tem uma postura dessa, isso desanima até eu que vou fazer o trabalho. Porque eu sou ser humano também. Então, eu também me desanimo de fazer aquilo. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando você começa a fazer esse trabalho na sua empresa, seja como auditor, seja como funcionário, já olha isso, sabe? Mapeia. Eu gosto de fazer esse mapeamento. Eu chego no RH e falo, ó, me dá a lista de funcionários e quanto tempo esse pessoal tem de casa. Tá. E aí eu olho. Galera que tem mais de 5 anos, essa galera eu trabalho elas completamente separadas. Para que ela não me cause problema. Eu sou mais simpática, eu vou lá e brinco com eles, eu vou lá e pergunto para eles todos os problemas que tem dentro da empresa. O pessoal adora reclamar. Lógico que tem as exceções, mas eles adoram reclamar. E eu vou lá e falo, o que você não gosta aqui? O que acontece aqui? E eles começam. Aí eles falam tudo que tem da empresa. Eu faço uma lista. E naquela lista, a hora que a gente vai fazer os trabalhos, eu falo, pega nisso aqui. Pega naquilo ali. Pega naquilo ali. Porque você ganha a confiança da pessoa quando você resolve pelo menos um dos pontos que ela fala assim, ó, tem 20 anos que aqui é desse jeito. E aí, se eu consigo mudar aquilo, eu ganho a confiança dela. Vocês veem que a gente fica tentando trabalhar sempre no sentido de trazer essa pessoa para o meu lado, não o contrário. Eu quero trazer ela para o meu lado, não o contrário. E a cultura da empresa? Cultura vem de quem? Cultura vem do dono, tá? Gravem isso. Quem define a cultura da empresa? O dono. Qual a maior falha dos funcionários? Achar que porque o dono que constrói a cultura, toda a cultura é responsabilidade dele. E não é. Então, imagina o seguinte. O dono da empresa, ele tem um pensamento. A empresa é a cara do dono, e é mesmo. A empresa é a cara do dono. Quem nunca pegou uma empresa que não consegue trabalhar, não consegue mais ficar ali, você não suporta mais ficar ali. Aí, geralmente, você vai ver o dono tem um perfil muito difícil, né? E aí, geralmente, você vai numa empresa que é gostoso, que o clima é melhor, e você vai ver o dono, ele é muito fácil de lidar. Então, a empresa ela tem muito a ver com a cara do dono. Muito a ver, né? Tem muita relação. Só que tem algumas coisas que a gente consegue mudar. Principalmente se você é gestor. Você consegue mudar. Só que a gente também tem o hábito, né, de se acomodar.
acomoda. A gente entra numa empresa e a gente vê que ela funciona daquela forma e a gente se acomoda. Então, tem alguns pontos que você não precisa depender do dono para tentar mudar aquele ponto. Que é um ponto que fica só com você ali no dia a dia. Que vai facilitar a sua vida, vai facilitar a vida do outro. Você consegue gerar um modelo de cultura diferente, sem o dono nem saber. Mas a gente é tão reativo também, a gente fala, não, aqui funciona assim, e vai ser assim, e pronto, acabou. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma empresa que eu trabalhei. Eu era funcionária, não era consultora. E essa empresa, quando eu trabalhei lá, a gente fez todo um trabalho, né, e muito bonito de sistema de gestão, mas o dono, ele tinha um perfil muito autoritário, ele era muito rígido. Foi uma das primeiras que eu trabalhei, muito rígido. E eu não conseguia de jeito nenhum trabalhar treinamento ali, porque ele achava que era bobeira, ficar parando os outros para treinar, ficava dando treinamento para as pessoas, não sei o que. Eu não conseguia sair do lugar. O que eu fiz? Eu conversei com os próprios funcionários, conversei com o RH e falei, gente, eu preciso dar treinamento. O dono não quer, ele não gosta, mas eu preciso treinar essas pessoas. E aí, o que a gente fez? A gente criou um modelo nesse lugar de que eu não tinha plano de treinamento, eu parava as pessoas para serem treinadas. A gente aplicou durante a integração e a reintegração os treinamentos que eram aplicáveis. Por quê? A integração e a reintegração eu conseguia fazer na empresa, porque ele deixava. Então, durante esses 2 períodos, que era... A integração é quando o funcionário entra, né? Que vocês sabem. Lembra que a gente falou da conscientização lá na 9001? O funcionário entrou, eu integro ele. Eu faço primeiro o processo de integração do RH, saúde e segurança, qualidade, bonitinho. E aí, a hora que eu termino a integração, essa parte, eu parto para o treinamento de procedimento. O treinamento de procedimento já faz parte da integração. Se a pessoa não é treinada dos procedimentos, ela não está integrada. Fez o procedimento lá de treino, fez o treinamento dos procedimentos, aí depois de um tempo, tanto que a integração que eu implemento, ela dura 10 dias, ela não dura um dia. O relatório está ali, eu fiz a apresentação inicial. Aí o gestor, ele tem 10 dias para treinar o funcionário nos procedimentos, nos indicadores, nos relatórios, em todo o modelo do sistema de gestão. Ele acabou de fazer isso, eu que sou da SGQ, vou lá e valido. Chamo o funcionário e falo, explica para mim o que o seu gestor te explicou, como funcionou. E aí ele vai me falando. Aí eu chamo uma outra pessoa que trabalha com aquele funcionário e falo, explica para mim se ele foi treinado, o que ele está fazendo, e vou validando. Aí eu faço uma análise